ao juízo, perante ao juiz de uma vara. O marido e a mulher, desde que não tenha litígio e não envolva menores, o marido e a mulher podem perfeitamente comparecer a um tabelionato de notas, declararem a sua vontade, e aquela vontade é lavrada e ela gera um título que vai ser registrado no cartório de registro de imóveis, se o casal tiver bens, e será registrado no cartório de registro civil, junto à certidão de casamento, para dizer que a partir daquele dia eles estão separados ou divorciados. Essa é a função básica do tabelionato. E por último, nós temos aí o nosso assunto, que é um cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis é aquele cartório em que a pessoa procura o oficial registrador para que ele consolide a propriedade. O nosso sistema, o sistema brasileiro, ele para consolidar a propriedade, ele tem um ato chamado ato complexo. Não basta a escritura de declaração de vontade em que o João quer vender o seu imóvel para o Pedro. Há necessidade que essa escritura de declaração de vontade, chamada de escritura de compra e venda, ela seja devidamente registrada no cartório de imóveis. Por isso que a pessoa, quando vender o seu imóvel, ela pega aquela escritura de declaração de vontade. Eu quero aqui ressaltar que existem exceções a registro. Os imóveis de pequeno valor, está no Código Civil, não necessitam de registro, basta a declaração de vontade, né? De baixo valor de venda. Porém, ela pega essa declaração de vontade e leva ao registro de imóveis, aonde existe um fichário, catálogos por propriedade e por proprietário. Aí voltamos ao assunto que a obrigação do oficial registrador é zelar pelo registro de uma forma escorreita e correta, e não estar condicionado à vontade de quem leva o documento. Porque o cartório de registro de imóveis, ele tem vários princípios, entre eles o da territorialidade, que me foi perguntado. Veja, nós temos alguns princípios, e eu vou fazer um pequeno parênteses na territorialidade, temos alguns princípios importantes, né? O primeiro deles é o princípio da continuidade. O imóvel precisa ter uma continuidade. O imóvel era do Pedro, como exemplo, somente o Pedro pode transferir para o Paulo. Se o Paulo aparecer com uma escritura que quem vendeu para ele foi o Joaquim, o registrador não vai poder. Ele falou, mas o Joaquim não era o dono era o... Como é que ele vendeu? Então, nós temos aí o princípio da continuidade, temos que dar a sequência. E depois nós encontramos, são vários princípios, são inúmeros princípios, princípio da fé pública, princípio da especialidade, princípio da territorialidade, princípio da continuidade. Mas o princípio da territorialidade é que cada imóvel, ele pertence à área ou circunscrição que é delimitada normativamente pela Corregedoria Geral de Justiça no Estado de São Paulo. É feita essa divisão por estudos da Corregedoria, e em 2001 houve uma reformulação dessa competência, dessas atribuições, né, no Estado inteiro. E esse princípio de territorialidade quer dizer que o imóvel precisa ser registrado na unidade de registro de imóveis do local onde ele está localizado. É importante diferenciar a questão da função do tabelionato com a função do cartório de registro de imóveis. O tabelião, a parte não está obrigada a fazer a sua declaração de vontade no tabelião do seu bairro.
Eu posso perfeitamente ter uma casa no bairro da Aclimação e lavrar a minha escritura de venda a outra pessoa no tabelião do Jardim América. Não há problema nenhum. Mas o registro dessa declaração de vontade terá que ser efetuada no cartório de registro de imóveis, da onde se localiza o imóvel. Isso também para assegurar o próprio princípio da continuidade? Acaba um ligado ao outro. Né? O princípio da segurança jurídica do ato negocial. Por isso que eu coloco que o oficial registrador desempenha uma função muito importante de segurança dos atos negociais. Ele trava com o Estado, representado aí fiscalizado pelo Poder Judiciário, ele trava com o Estado uma relação de serviço público delegado. E ele trava com o particular um serviço de relação de consumo, que ele presta um serviço. Está no Código do Consumidor. É polêmico também isso. Existem várias pessoas que não adotam o Código do Consumidor na atividade registrada. Eu entendo ao contrário. Eu entendo cabível. Eu entendo cabível que é perfeitamente coexistível o Código Civil com o Código do Consumidor. A responsabilidade civil com a responsabilidade do consumirista. No caso do oficial registrador, perfeitamente, caso ele venha cometer algum Até para a inversão do ônus da prova? Até para inverter o ônus da prova. Sem dúvida, no seu total, na sua totalidade. Porque o Código do Consumidor, ele é interleges. As leis, elas não possuem mais, no meu modo de entender, um caráter hierárquico, ou divisório, ou de caminhos paralelos, como se fossem linhas de trem que não se encontram. Ao contrário, elas se integram. Então, e nós não podemos esquecer também que o oficial registrador exerce também uma relação de direito trabalhista com os seus empregados. Porque a responsabilidade dos empregados é dele como particular, não Sempre. É do Estado. Nem se pode subsidiariamente. Né? Não. O Estado responde subsidiariamente pelos danos causados. Mas a questão trabalhista é uma questão direta de CLT. Porque é um particular que contrata aqueles prepostos que ele entende necessário para o desenvolvimento de sua atividade. Doutor Mário, temos aqui várias questões que acabaram não sendo possíveis a gente debater. Gostaria de convidar o senhor para um outro programa. Foi um prazer muito grande e eu queria abrir um espaço para o senhor tecer considerações finais. Eu, em primeiro lugar, parabenizar a APAMAGE e ao doutor Luciano aqui pela receptividade e, em segundo, colocar que dentro da nossa estrutura de direito, eu entendo que o registro de imóveis é um dos sustentáculos da garantia da propriedade. A propriedade a todo cidadão é um primordial. Se busca sempre ter um teto, aquela frase, eu tenho um teto. A maior luta é a casa própria. E em razão dessa luta da população, da sociedade em busca da causa própria, o registrador, com a sua função, é um garantidor do exercício pleno dessa propriedade. Doutor Mário, um livro precioso do senhor, Registro de Imóveis, Função Social e Responsabilidades, que a APAMAGES recomenda a todos os estudantes e operadores do direito. Gostaria imensamente de agradecer ao senhor a presença que nos tornou um pouco mais conhecedores de um tema muito importante. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.